nos acompanha aqui no canal do YouTube do Ministério Jovem da Diocese de Apucarana. O meu nome é Bruno, sou aqui da cidade de Apucarana, do Ministério Jovem da Diocese de Apucarana, faço parte do grupo de oração Jovens Ágape e também faço parte da comissão de formação do Ministério Jovem, né? E hoje nós estaremos dando continuidade na formação que nós temos aplicado aqui no canal, né? A formação do livro Sentinelas do Amanhã, né? Sobre afetividade e sexualidade. Já temos visto no canal vários temas, né? Acompanhado, e hoje nós iremos ver sobre a castidade, né? A verdadeira guardiã do amor autêntico. O que nós iremos acompanhar nessa formação de hoje? Nós iremos compreender qual é o verdadeiro significado da castidade para as nossas vidas e qual é o verdadeiro significado do amor autêntico. Essas duas, a castidade e o amor autêntico, são aquilo que nós precisamos desejar em nossas vidas. E é isso que nós iremos entender nessa formação, né? Só que para a gente começar a entender isso, nós precisamos começar então a entender o que é a castidade. Agora eu te faço uma pergunta aí. O que você pensa quando nós falamos em castidade? O que já vem na sua cabeça quando nós falamos: olha, você tem que ser uma pessoa que vive a castidade, você tem que ser uma pessoa que viva uma vida casta, uma vida de castidade? Tem certeza que vem na sua cabeça: opa, então eu não posso ter relações sexuais. Uma vida de castidade é não ter uma vida sexual. Não, meu amigo, não, minha irmã. A castidade ela é muito mais complexa do que somente isso. Ela abrange muito mais significado do que somente a não realização do sexo. Então a castidade, para a gente entender, a gente tem que entender o que ela não é. Então a gente não pode ter na nossa cabeça definido que a castidade é uma repulsa do sexo, é uma proibição de sexo. Isso não é castidade. Isso não faz parte da castidade, ter uma repulsa do sexo. Muito pelo contrário. A castidade, São João Paulo II diz que nós devemos reconstituir a castidade. Por quê? Porque a castidade, ela nos conduz ao caminho. A castidade seria nada mais do que um caminho que nos conduz ao objetivo final. Que o objetivo final é amar autêntico, o amor autêntico, que é o amor verdadeiro, né? Então nós não podemos ter esse pensamento de que a castidade ela é simplesmente a não realização de sexo. Mas nós precisamos entender que a castidade ela é algo muito mais amplo. E como muito mais amplo, Bruno? Já que você está me falando que a castidade não é realização de sexo, o que a castidade é ampla? Bom, para a gente entender como é que a castidade ela é ampla, nós precisamos primeiro entender também o que é sexo. Sexo, ele é algo divino. Sexo, ele faz parte do plano de Deus para a vida do casal. O sexo, ele é algo divino. É algo que é tão divino que a partir da realização do sexo é concebida uma vida. Olha a grandiosidade que é o sexo. O sexo nos permite criar uma nova vida, gerar uma nova vida. Mas no mundo hoje que vivemos, o sexo ele foi tirado do seu local de origem. O sexo hoje ele não é mais como algo divino, ele é algo banal. Ele é algo que não tem valor. Foi tirado do seu contexto. Foi tirado do que realmente ele é. E a castidade vem o quê? Reconstruir, vem devolver ele ao que ele realmente é, ao lugar que ele tem. Por isso que a castidade ele é amplo. Sabe? A castidade não é a proibição, mas o caminho correto a trilhar para amar verdadeiramente. Então, nós precisamos entender isso. A castidade ela é para nós, e ela se torna para nós, ela nos constrói, nos reconstrói como pessoas inteiras. Porque para mim conseguir amar verdadeiramente, para mim conseguir esse amor autêntico que é do plano de Deus para as nossas vidas, eu preciso primeiramente ser uma pessoa inteira. Por quê? Porque se eu não sou uma pessoa inteira, se eu não sou uma pessoa completa,
Eu não consigo amar o meu próximo completamente. Eu não consigo amar o meu parceiro, a minha parceira completamente. Então eu não consigo amar ela verdadeiramente. Eu não consigo ela amar autenticamente. Mas Bruno, então como que eu me torno uma pessoa, como que eu me torno uma pessoa inteira? Temos vários caminhos a seguir. Mas o principal deles, para a gente se tornar uma pessoa inteira, e eu não falo que uma pessoa inteira é uma pessoa perfeita. Não, muito pelo contrário. Mas uma pessoa inteira é uma pessoa que tem toda a sua integridade. Toda a sua totalidade. Para que somada com a totalidade do outro, formam uma só carne. Um total apenas. Né? Então, o que a castidade vem me devolver? Como que a castidade vem me tornar uma pessoa inteira? A castidade, ela é um caminho, como eu falei no início, que nos conduz ao objetivo final. E esse caminho, ele vai guiando as nossas vontades, vai guiando os nossos prazeres, vai guiando as nossas emoções, os nossos sentimentos ao caminho correto. E não deixando esses valores presos ou esses valores soltos. Porque se eu tenho os meus prazeres, se eu tenho as minhas vontades, as minhas emoções presas, isso acarrerá em mim problemas futuramente. Psicologicamente, físicas. Se eu tenho abertamente esses sentimentos também espalhados, isso também ocorrerá em mim problemas. Por quê? Porque eu terei várias situações na minha vida que serão guiadas pelo prazer e pelas emoções que me acarrerarão dificuldades, acarrerarão problemas futuramente. Por isso que a castidade vem ser esse caminho que nos conduz ao objetivo final. Né? E a castidade ela vem nos transformar em pessoas transparentes. Pessoas transparentes. Como pessoas transparentes? Pessoas que conseguem ser quem elas são, mostrar quem elas são, ser verdadeiras ao outro. Ser verdadeiras ao parceiro ou à parceira. Conhecer as suas imperfeições, conhecer as suas perfeições, seus defeitos, suas qualidades. Conhecer a sua totalidade. É isso que a castidade vem nos trazer. A nossa totalidade. Né? E por que é tão importante eu conhecer a totalidade? Por que é tão importante eu conhecer o valor do sexo? Por que é tão importante que a castidade me guie no caminho correto para mim entender o valor do sexo numa vida futuramente de casal, uma vida que você que já é casado vive? Porque, aqui eu vou dar um exemplo, muitas vezes nós temos muitos sonhos, né? Sonhos de consumo, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, uma moto, sonhos profissionais, alcançar um status na carreira, e assim por diante. Nós temos sonhos. E nós precisamos batalhar por esses sonhos, nós precisamos se sacrificar muitas vezes. Precisamos ali suor diário, precisamos fazer sacrifícios que verdadeiramente nos têm um objetivo final, que é a realização daquele sonho. E quando nós alcançamos esse sonho, você não vai deixar esse sonho de qualquer jeito. Se você realizou o sonho de ter sua casa, você vai zelar, você vai cuidar, você vai amar a sua casa. Se você realizou o seu sonho de uma profissão, você vai zelar, vai cuidar, porque você quer cuidar. E é isso que nós precisamos entender sobre o sexo, sobre a sua totalidade como casal, de amar verdadeiramente. Porque nós precisamos ter o objetivo final desse amor autêntico, desse amor verdadeiro, para que a gente saiba cuidar desse amor. Saiba cuidar do meu parceiro, cuidar da minha parceira, zelar por ele, zelar por ela. Mas quando nós ganhamos de bombejada, quando nós ganhamos brindes, panfletos, nós descartamos de qualquer jeito. Por quê? Porque aquilo não tem valor para nós. Se aquilo não tem valor para nós, então eu vou usufruir, vou fazer, vou usar de qualquer jeito, e quando me ver, eu já não tenho mais.
Quando eu me ver, aquilo já não me serve mais. Por isso que a castidade vem nos trazer a sua totalidade e vem nos mostrar o custo real de uma vida, o custo real, verdadeiro do sexo, real, verdadeiro do amor. Por quê? Porque muitas vezes, quando somos guiados apenas pelo prazer, apenas pelas emoções, nós acabamos se tornando pessoas egoístas. E a castidade vem nos tirar esse egoísmo, a castidade vem quebrar esse egoísmo, vem nos transformar em pessoas que se doam a outra pessoa, né? Por isso nós precisamos entender esse contexto da castidade, que ela não é uma proibição do sexo, mas ela é uma indicação correta do sexo. Por isso que há o tempo exato para cada momento. Por isso que quando somos namorados, por isso que quando somos noivos, nós precisamos ter a castidade para que nós sejamos transparentes com os nossos parceiros, para que depois nós possamos se tornar uma só carne definitiva. Para que depois nós possamos amar definitivamente. Amar verdadeiramente, né? Mas Bruno, então, como que eu vivo? Como que eu vivo a castidade? Eu posso então sair por aí e viver desse jeito? Não. A castidade, ela é para ser vivida com um equilíbrio. Com um equilíbrio. Porque ela faz parte da virtude da temperança. Que num resumo meio bruto, é uma virtude de equilíbrio. Então a castidade é para você viver, para você ter o equilíbrio em sua ação, em sua vida. Por isso que, para que nós possamos viver a castidade, nós precisamos fazer uma escolha verdadeira dela. Por isso que, para que a gente consiga chegar ao objetivo final, que é amar verdadeiramente, ter esse amor autêntico, nós precisamos ter definido isso em nossas vidas, como princípio. Pessoas que têm princípios, pode passar por cima qualquer coisa, mas os princípios delas estão estabelecidos. E ela faz o sacrifício necessário para alcançar esses princípios. Por isso que, para nós vivermos a castidade, nós precisamos fazer uma escolha livre, primeiramente. Você precisa escolher isso. E uma escolha definitiva. Porque uma pessoa que não tenha uma escolha verdadeira, uma escolha definitiva, ela não vai conseguir guiar os caminhos certos, ela não vai conseguir alcançar o objetivo final. Mas uma pessoa que tem convicção naquilo que ela deseja, ela vai conseguir alcançar, vai conseguir ser firme, superar os obstáculos, superar as dificuldades. Por isso que a primeira coisa para aquele que quer viver a castidade ele necessita fazer uma escolha verdadeira, uma escolha definitiva. Né? Ele necessita, por quê? Porque hoje nós somos bombardeados na internet, nas mídias, com mensagens que nos levam a ter o desejo sexual, a que nos levam a ter o desejo de uso da pessoa, porque muitas vezes o uso da pessoa não está só na relação sexual, mas está, aquela pessoa precisa me amar e eu não retribuo. Isso não é um amor verdadeiro. Por isso que nós precisamos ter esse princípio definido em nossas vidas para que a gente consiga superar os obstáculos. Precisamos jejuar para modificar a nossa carne, para que a gente consiga superar os desejos prazerosos que a nossa carne tem. Precisamos também viver uma vida de oração, porque a carne é fraca. Jesus, antes de ir para a cruz, orou a Deus dizendo que a carne era fraca. Por isso, nós precisamos pedir em oração a força do Espírito Santo, porque a nossa carne ela é fraca. Mas com a força do Espírito Santo, com a força que Deus nos dá, nós conseguimos viver essa castidade, alcançar verdadeiramente o amor autêntico. Então, há muitos santos que nos indicam a realização de exercícios para que a gente consiga controlar
essa vontade, para que a gente consiga trabalhar esse desejo, né? Então, viver a castidade também está em como nós nos vestimos, em como nós nos portamos. Precisamos ter uma pureza, precisamos ter uma modéstia. Porque não adianta eu querer viver uma castidade e colocar uma roupa que vai despertar no outro desejo. Não adianta eu ter conversas que me irão levar a ter o desejo. Eu preciso ter o pudor de mim mesmo. Eu preciso ter a modéstia no meu falar, a modéstia no meu vestir. Eu preciso sim me arrumar, sim estar apresentável, mas também ter uma modéstia na roupa que eu utilizo. Preciso ter um pudor nos meus gestos, um pudor no meu pensamento, uma modéstia no meu pensamento. Então, tudo isso faz parte para que a gente viva a castidade. Mas a mais importante dela, mas a mais necessária da castidade para que nós possamos viver, é escolhermos viver. É termos definido isso em nossos corações, em nossas mentes, e desejarmos viver isso. Porque se não desejarmos viver isso, nós não queremos conseguir. E não queremos conseguir amar verdadeiramente. Por isso, meu irmão, minha irmã, a castidade ela é a guardiã do amor verdadeiro. Porque como guardiã ela nos conduz a este amor verdadeiro. Ela nos mostra o caminho para sermos verdadeiros. Por isso que a castidade ela não é uma proibição do sexo, mas sim ela é a guardiã do sexo. Por quê? Porque ela põe o sexo no seu devido lugar, mostrando o valor divino que ele tem. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos viver a castidade para que sejamos pessoas inteiras. Para que quando nós formos casados, possamos viver uma vida inteira de marido e mulher. Para que, enquanto nós ainda estamos definindo a nossa vocação, discernindo a nossa vocação, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, é tão necessário viver a castidade, porque a castidade não é uma proibição de fazer sexo, mas sim mostrar o verdadeiro sentido, a verdadeira pessoa que nós somos, a verdadeira totalidade que nós somos. Sermos transparentes ao outro. Por isso que, finalizando já essa afirmação, nós possamos pedir a Deus que nos conduza com o Espírito Santo a vivermos a castidade. E você que quer tomar essa decisão de viver uma vida de castidade, de viver uma vida de pureza, possa verdadeiramente ser guiada pelo Espírito Santo. E que juntos possamos mostrar ao mundo o amor autêntico. Que como vivemos a castidade, iremos alcançar a totalidade do amor. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Fique com Deus e continue na programação do canal, que haverá muitas outras formações. Muito obrigado.